esse curso surgiu aí do pensamento, né? Eu sou originário da área de mobilidade, trabalho com essa área de mobilidade, e a gente começou a se perguntar, né, dentro do conceito do Jangel, né, de cidade para pessoas, em que ele fala que as cidades hoje estão muito voltadas para os automóveis e não para as pessoas. As pessoas se tornaram secundárias nas cidades, né? Então, a importância de se pensar nas cidades voltadas às pessoas e não aos automóveis, né? Então, esse foi um dos pontapés iniciais que fizeram a gente pensar aí como é que a gente poderia pensar abordar uma cidade mais sustentável como um todo, né? E isso dentro do pensamento de que originou o curso, mas a gente aborda não só o conceito de mobilidade, como diversos outros conceitos, né? Onde a gente pensa que para chegar numa cidade do futuro, a gente tem que pensar em diversos aspectos, como, por exemplo, as smart cities, né? Hoje a gente está aí com esse conceito de cidades inteligentes. Então, como é que a gente vai ter as cidades mais conectadas, né? Como é que a gente vai monitorar as nossas cidades, as decisões dos governantes, como é que a gente vai definir um projeto de saúde, de segurança, né? Interligada dentro das cidades. Hoje que todas as pessoas têm um celular na mão, como é que isso já é uma realidade, né? Então, como é que isso vai se comportar mais para frente, né? Dentro dos próximos passos. Todas as cidades com mais de 20 mil habitantes já são obrigadas a ter seus planos diretores e seus planos de mobilidade. Então, quer dizer, toda cidade precisa já, né, com o prazo terminando aí nos próximos anos, o plano diretor já terminou o prazo, né? Então agora está dentro do período de renovação. A cada 10 anos os planos diretores das cidades têm que ser renovados, e os planos de mobilidade vencem ano que vem, assim como o plano de saneamento básico, que está para vir também o prazo. Então, diversos planos precisam ser entregues. Então, vai precisar de profissionais atuando nessas áreas, pensando nas cidades como um todo, né? Não adianta a gente só pensar em mobilidade ou só pensar em planejamento urbano. A gente tem que pensar ou só em saneamento básico, tem que pensar conjuntamente em todas essas áreas, né? Isso se aplica aos diversos tamanhos de municípios, municípios menores, municípios, cidades médias, cidades grandes, regiões metropolitanas, né, que também tem que fazer seus planos metropolitanos. Então, quer dizer, tem uma área enorme para urbanistas, né, para pessoas que pensam o urbanismo. Então, precisa cada vez mais desse profissional que entenda, que tenha essa visão sistêmica da cidade, né? Então, essa é a ideia da gente fazer um curso que dê uma especialização em todas essas áreas, dentro das disciplinas de planejamento urbano, né, das disciplinas aí de infraestrutura urbana e das disciplinas que abordam novos conceitos de urbanismo. Todas elas a gente vai falar um pouquinho desses conceitos, né, mas tem algumas, inclusive, que são específicas sobre esses conceitos, como, por exemplo, o conceito de Smart Cities, que eu falei para vocês, né. Hoje a gente não tem uma fórmula para definir uma Smart City, ou seja, uma cidade inteligente, mas a gente pode pensar em soluções dentro da mobilidade, soluções dentro da saúde pública, soluções dentro da segurança, que tornam as cidades mais inteligentes. Nós vamos pensar um pouquinho da questão da sustentabilidade. Hoje não tem como a gente pensar numa cidade que não aborde a questão da sustentabilidade ambiental, econômica e sustentável, né? A gente precisa pensar, por exemplo, na economia circular, como ter menor impacto aí no meio ambiente. Vamos pensar também nos conceitos de ambiências e paisagismo nas cidades, né? Hoje a gente pensa, por exemplo, que os parques urbanos, eles têm um papel essencial para a qualidade de vida. Antes a gente virava as costas para os nossos rios, para as nossas áreas oceânicas, né? E hoje a gente está voltando cada vez mais o olhar, né? A interface com isso. Um grande exemplo disso é a região portuária da cidade do Rio, né? Então, por exemplo, a região passou por uma requalificação, né, dentro aí do instrumento urbanístico chamado Operação Urbana Consorciada, né, que é uma das questões que nós abordamos também dentro do direito urbanístico, que dá uma ferramenta de requalificação para aquela área. É uma área aí totalmente voltada para o mar, né, para o oceano, para a Baía de Guanabara. E nós temos também o conceito, por exemplo, de requalificação urbana, né? Não só em questão de melhorar os prédios daquela região, como, por exemplo, resgatar a economia criativa, né? Ou seja, dar mais visibilidade àqueles produtores ali de negócios locais, né? Artes, artesanato,
decoração, música, gastronomia, né, dentro de prédios que estavam abandonados, por exemplo, a ideia é trazer para esses prédios, por exemplo, atividades relacionadas à economia criativa, né? Então tudo isso faz parte, por exemplo, dos princípios de requalificação urbana, né? Então são vários conceitos importantes que a cidade está pensando aí, essa cidade sustentável, essa cidade para pessoas, né? Está pensando para ter uma cidade melhor, uma cidade com mais qualidade de vida. Então essa é a ideia, um pouquinho da ideia do que a gente quer trazer, né, desse conteúdo, dentro de 20 disciplinas, né, que duram aí 20 meses, e uma vez por mês, né, dentro de módulos aí de 20 horas. Cada mês nós temos um encontro de 20 horas, na sexta, sábado e domingo, sexta à noite, sábado o dia todo e domingo pela manhã, né, são 5 horas na sexta, 10 horas no sábado e 5 horas no domingo, uma vez por mês. Tá? Então esse é o nosso MBA, que acho que tem bastante a agregar aí no conhecimento dentro dessa especialização, né? Qualquer dúvida aí pode ser tirada com os nossos agentes locais do IPOG, pelos nossos e-mails, enfim. Eu espero que vocês se matriculem aí e se especializem, né? Conheçam um pouquinho mais esse tema que está cada vez mais importante nas nossas cidades e deve cada vez mais fazer parte do nosso futuro, aí, principalmente por uma obrigatoriedade legal, né, e porque os próprios projetos urbanos, os projetos mesmo de arquitetura, de engenharia, de economia, devem pensar na cidade como um todo, né, cada vez mais vai estar presente esse conceito. Então, matricule-se já dentro desse novo MBA, Planejamento Urbano Sustentável. Obrigado, até logo!